Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço onde nós comentamos e pensamos nas notícias que estão a fazer manchete do ponto de vista de um cristão que as interpreta com a Bíblia na mão ou também olhando para elas, tendo em conta as implicações ou as aplicações que nós podemos encontrar a partir da Palavra de Deus. Foi notícia e bastante mencionado, com alguma incidência, aquilo que se passou a respeito da contaminação de um dos conselheiros no último Conselho de Estado português. Claro que seria sempre significativo, mas teve um pormenor importante, que era a presença da Presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, nessa reunião. Ela tinha vindo a Portugal para participar da apresentação do programa português para a reabilitação nos próximos anos no que diz respeito à economia diante da pandemia e ficou como convidada especial para o Conselho de Estado. No entretanto, António Lobo Xavier, um dos conselheiros presentes nesta reunião, veio a testar positivo, o que despoltou imediatamente uma corrida aos testes de todos aqueles que estiveram presentes na reunião e a senhora Presidente da Comissão Europeia também. O que foi notório, sim, foi talvez uma diferença de protocolo no que diz respeito ao acompanhamento da situação, já que a Presidente da Comissão Europeia ficou em isolamento mesmo depois de ter o primeiro teste negativo, enquanto que em Portugal isso não aconteceu com aqueles que estiveram presentes na reunião. O que é que se tem realmente estabelecido como protocolo, apesar de haver aqui alguma diferença de país para país? Quando alguém está em contato com uma pessoa que deu positiva, se este contato foi próximo, neste caso até não era, mas pronto, sobretudo quando o contato é um pouco mais próximo, o que se estabelece e o que deve ser feito é isolamento. E este isolamento é um isolamento duplo, tem a ver com a proteção da própria pessoa e tem a ver com a proteção dos outros, que é o que estamos a ver sistematicamente no que diz respeito ao tratamento ou acompanhamento desta pandemia. Por um lado pessoal, a pessoa fica em isolamento para que se possa concentrar em termos da percepção se há ou não desenvolvimento de sintomas, porque existem alguns dias de incubação e durante estes dias a pessoa pode ainda não testar positiva, no entretanto estar a desenvolver a virose. E isto visa, mais uma vez, por um lado, proteger a pessoa, porque quanto mais rápido nós podemos identificar que há sintomas, mais depressa nós começamos a tratar e é senso comum percebermos que qualquer patologia, quanto mais depressa for tratada, mais condições nós temos de poder curar. Por outro lado, também já sabemos que mesmo alguém que testa negativo pode estar em fase de incubação, não tendo sintomas, mas ser portador e transmissor da patologia, da virose aqui neste caso específico. E, portanto, o isolamento acaba por acontecer por estes dois motivos. Por um lado, porque protege a pessoa, permitindo que mais rapidamente se faça um diagnóstico e um tratamento. Por outro lado, porque protege as pessoas que estão à sua volta enquanto não houver sintomas específicos a respeito desta patologia. Esta deve ser a maneira de tratar a situação. Isto é aquilo que nós sabemos que existe. Ou seja, claramente, diante desta pandemia, ficamos com uma noção clara. Existe um mal, que é a virose, e este mal implica em separação. Para um cristão, é inevitável nós lembrarmos que este é um dos grandes ensinamentos da Palavra de Deus. A Bíblia nos define o mal essencialmente como pecado, e o pecado implica em separação. A palavra que foi dada ao primeiro homem no jardim foi exatamente esta: o dia em que tu pecares, o dia em que tu desobedeceres, o dia em que comeres do fruto que foi dito não comas, porque não é o melhor para ti, nesse dia morrerás. Este morrerás aqui estava a falar em isolamento, ou seja, separação. No dia em que tu te estiveres contaminado, e o pecado era o mal que contamina, imediatamente tu vais estar separado. Independentemente de já se notarem ou não os sintomas claramente desenvolvidos da doença, ou seja, o pecado como aquilo que contamina, mas também depois provoca uma série de coisas na vida espiritual, patologia, podemos dizer, espiritual e física, porque a pessoa é contaminada com o mal e vai acabar por sofrer em relação a isto. A verdade é que esta separação, que segundo a Bíblia nos ensina, ela é dupla, diz respeito a Deus e diz respeito ao próximo. No que diz respeito a Deus, o pecado implicou em separação imediata, porque o homem estava ligado a Deus, mas por causa do seu pecado ele desobedeceu, ele rompeu uma aliança que existia. Uma ligação que estava baseada exatamente neste ato de confiança e que tinha a ver com obediência. Deus disse: olha, dei todas as condições. Então há aqui apenas uma coisinha.
esta árvore tu não deves comer dela, porque se tu comeres, pronto, rompes a nossa ligação. É preciso alguma coisa que sirva de base para que tu possas exercer a tua liberdade. O homem optou por pecar, e optou por desobedecer, optou pela sua independência, sem perceber que queria a independência, mas não tinha depois como controlar esta liberdade e acabou por ficar separado de Deus. Mas também este pecado tem implicado em separação do próximo. Isto porque o pecado traz consigo, ou é, digamos, na sua raiz há uma série de questões. Por exemplo, vaidade, orgulho. O homem queria ser como Deus. E o orgulho é algo que nos separa dos outros, porque a vaidade é algo que imediatamente cria barreira. Se há uma coisa que nos faz ter dificuldade com alguém, é quando nós vemos esta pessoa de nariz empinado, não é? Com uma atitude altiva. E o pecado é exatamente isto, é a nossa altivez de achar que nós somos, ou sabemos, ou podemos mais do que os outros, e isso nos afasta. Mas também o pecado teve a ver com cobiça, com inveja. A serpente disse, se tu comeres vais ser igual a Deus. E o homem invejou algo que não era seu. Em vez de olhar para tudo o que tinha e ficar satisfeito, olhou para aquilo que não tinha e disse, não é isto que eu quero. Sem sequer perceber se precisava ou não. Infelizmente nós vivemos tanto isto hoje em dia. E em vez de nós nos alegrarmos com aquilo que temos, em vez de nós ficarmos satisfeitos com aquilo que nos é dado, com aquilo que nos é providenciado, estamos sempre a olhar aquilo que não temos. Somos mesmo instigados à cobiça daquilo que ainda não recebemos. E isto nos afasta porque a inveja e a cobiça fazem com que olhemos para o outro da maneira errada e isso vai evidentemente nos separar. Independência. O homem quis ser independente, não quis ficar sob a provisão de Deus. É tão interessante isto. As pessoas reclamam que de alguma maneira Deus falhou consigo em algum ponto. Normalmente não dizem nada a respeito de tudo o que seja bênção, que recebem a vida inteira, mas quando alguma coisa corre mal, Deus não tomou conta, onde é que Deus estava? Afinal, Deus não existe, afinal, Deus não é bom. Mas atenção, fomos nós que escolhemos ficar separados dele. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. É o nosso pecado que rompe e nos coloca em isolamento. Depois nós não podemos pedir a provisão se nós mesmos optamos por ficar separados. O homem quis a independência, mas depois não queria lidar com as consequências da independência, mas isto é impossível. E isto é o que a Bíblia nos descreve. No que diz respeito à pandemia de Covid-19, nós ainda não temos uma cura absoluta. No que diz respeito à contaminação maligna do pecado que nos corrompe e nos traz a uma morte eterna, pela misericórdia de Deus, há um tratamento absoluto, completo e perfeito. Foi obtido por Jesus. Jesus veio e ele viveu aqui uma vida exatamente contrária à nossa. Em vez de uma vida egoísta, orgulhosa, em vez de uma vida que lutava pela independência, pelo isolamento, foi uma vida de serviço ao próximo. Foi uma vida de dádiva, uma vida concentrada no outro, de altruísmo puro, ao ponto máximo de morrer pelos outros. Morrer levando a culpa dos outros. Morrer levando a contaminação dos outros. Pensando na pandemia, o que nós podemos dizer é que Jesus veio buscar a nossa virose, ele veio buscar a nossa contaminação e tomou sobre si para que nós ficássemos livres. Como se alguém pudesse, de alguma maneira, ficar com todos os vírus do mundo inteiro e de uma vez só levar com toda esta patologia. Foi isso que ele fez, numa escala muito superior, porque estamos a falar de doença espiritual. E Jesus fez isso no que diz respeito ao pecado. Ao morrer na cruz, ele estava a levar a consequência de toda esta contaminação. E ele nos oferece uma vida nova, uma vida limpa, uma vida sem esta contaminação. É claro que ele nos oferece também esta vida como uma vida de santidade, ou seja, uma vida para caminhar com ele e à medida que o fazemos, vamos ficando livres da presença deste mal que é o pecado. Ainda não temos uma cura para a virose e não sabemos se vamos ter e nem que tipo de evidência nós vamos ter deste tratamento ou da vacina. Mas temos uma cura para algo muito pior, que é o pecado e a condenação eterna. Esta cura é oferecida gratuitamente em Jesus. Tudo o que você precisa é reconhecer o seu afastamento dele, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, crer que Jesus na cruz fez aquilo que você precisava e vai receber dele uma vida nova, uma vida limpa, uma vida que pode ultrapassar e vencer o pecado. Não permaneça na contaminação. Aceite a cura divina. Aceite Jesus.